Olá maltinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e não vás embora, espera um bocadinho, vê o vídeo, a sério, está bom, vale a pena, vê, deixa like e também se quiseres votar nos animes da temporada, podes votar todas as semanas ao domingo, tens durante o dia do domingo todo, completo, até às 23h59 para votar até 3 animes que tu mais gostaste dos episódios, nesse caso, dessa semana. Portanto, é só ir a animeinsider.pt, vais lá, votas e pode ser até 3. Na segunda-feira, às 4 horas da tarde, sai sempre os resultados no Twitter da animeinsider.pt. Portanto, é isso, votem. Voltando ao vídeo, que agora o que interessa, Kaiju. O que é Kaiju? Vocês já sabem muito bem, porque eu já fiz 300 vídeos e eles nunca tiveram um grande feedback, infelizmente. Infelizmente não tiveram, mas sim, estou aqui para falar então deste início de Kaiju e também para vos dar um bocadinho das expectativas, também para um bocado contrastar um pouco os vídeos que eu fiz a analisar os trailers e a falar um pouco sobre o que eu acho que poderia vir a ser e se correspondeu ou não às minhas expectativas no fundo, ok? Portanto, para quem não sabe, aqui muito rapidamente, Kaiju acompanha o nosso protagonista, o Kafka Hibino, que está nos seus 30 anos, e ele tem como trabalho basicamente limpar os dejetos das lutas entre Kaijus e o esquadrão que realmente luta contra eles, né? O esquadrão realmente com capacidade para lutar militar, ok? Portanto, o nosso protagonista está encarregue, embora ele quisesse entrar nesse esquadrão, ele não foi aceite e como tal foi basicamente deixado a limpar o que sobra, desde limpar toda a parte da pele, basicamente tirar todos os destroços do sítio, né? Porque as pessoas têm que voltar à normalidade, tanto os destroços têm que sair de lá, ao mesmo tempo que vão tirando ao mesmo tempo algumas samples, né? Algumas coisinhas para posteriormente os laboratórios analisarem e também estão encarregues de limpar a bosta. É um bocado estranho, é verdade, mas coitado do Kafka que tem que ir para dentro do intestino a limpar. Portanto, esta é a premissa original, ok? Onde o nosso protagonista realmente, que acaba nem por durar muito esta premissa, porque no próprio primeiro episódio já acaba a premissa em si, mas eu já vou explicar porquê. Mas é isso, no fundo, que a obra se propõe na primeira instância, no primeiro contacto com o visualizador, ok? E então nós temos o Kafka, que é um protagonista bastante interessante, carismático, e que acaba por levar muito da obra, muito às costas dele, porque isto na verdade é um Battle Shonen simples, como vocês podem ver no final do primeiro episódio, onde aparece algum tipo de kaiju, um bicho. O bicho em si não é um kaiju, mas eventualmente vai dar forças e vai dar poderes de kaiju ao nosso protagonista, que acabou por, como é que eu ia dizer, absorvê-lo de certa forma e acaba por ganhar esses poderes e se transformar num kaiju e a partir de agora vai claramente tentar usar esses poderes em prol da humanidade, lutando contra outros kaijus, que vocês vão ver mais para a frente, que tem outros kaijus humanoides e não só aqueles que parece que não têm qualquer tipo de atividade cerebral, né, que só estão lá para destruir. Portanto, realmente tem esse aí, que é a sua maioria, e depois há outros monstros que até derivam um pouco disso, mas temos sim os kaijus humanoides que não se sabe, pelo menos nesta parte inicial, de onde é que eles vêm, como é que eles formaram, não se sabe se também são humanos como o Kafka, não se sabe nada disso, apenas que existem vários kaijus e, de certa forma, vocês já entendem porque é que é Kaiju Number 8, portanto, né, porque é que está no título, porque esses são os kaijus humanoides que são labeled com números, né, aqueles mais fortes, pronto, e o nosso Kafka é o 8º, portanto está aí o porquê de se chamar Kaiju Number 8, só que lá está, o Kafka acaba por ficar do lado da humanidade, pelo menos. Vamos ver com o tempo, né? São introduzidas algumas personagens, a amiga de infância do Kafka, a qual ele realmente prometeu que iriam juntos derrotar todos os kaijus, mas na verdade ela acabou por virar capitã de uma das divisões, enquanto que o Kafka, como eu já vos tinha dito, ficou literalmente a apanhar dejetos dos destroços e tudo mais do que sobram dessas batalhas travadas por toda a malta que faz parte desse esquadrão, ok? Portanto, muito resumidamente, é este o início de Kaiju, vão ser várias personagens apresentadas ao longo do tempo, o típico Battle Shonen, muito sinceramente, o Kaiju não tem provavelmente uma storyline, ou seja, não tem um enredo que puxe muito do ponto de vista original ou bem escrito, não, é um Battle Shonen que faz bem o que tem que fazer bem, nunca se propõe a ser nada mais qual que é, e por isso é que acaba por se levar relativamente bem, ok? Agora, as minhas impressões a nível da produção sobre este primeiro episódio, ou melhor, sobre este início, vamos por assim, eu achei que houve algo que me fez um bocadinho de confusão, que foi particularmente a composição, e vocês vão me perguntar o que raios é composição. Bem, a composição é quando vocês pegam, por exemplo, na parte visual, ou seja, têm a direção de arte, têm as personagens a mexerem-se, e depois toda essa simbiose, ou seja, com filtros, com o editing, a maneira como as personagens se mexem, com os backgrounds, está tudo em sinergia,
principalmente ver se tem filtros ou não, isso acaba por ser então uma composição que é basicamente um fator que une os vários departamentos, ok? E uma composição boa, regra geral, é aquela que vocês não notam nada que esteja um bocadinho fora do resto do padrão. E se vocês repararem, tem todo um filtro um bocado cinzento que eu não achei muita piada, porque meio que acaba por tapar um pouco da direção de arte, que é bastante interessante, ok? Isto acontece principalmente na primeira temporada do Jujutsu, que eu gosto sempre de usar como padrão para vocês compararem e também para vocês entenderem um pouco o que é, porque na primeira temporada do Jujutsu tinham aquilo tudo muito castanho, com aquele filtro meio, né, mesmo castanho ali, meio borrado, se podemos pôr, enquanto que depois na segunda temporada isso deixou de existir e ficou tudo muito mais clean, tudo muito mais em sinergia, em simbiose entre vários departamentos, ok? Portanto, aqui em Kaiju eu notei um bocadinho isso, sinto que tem um bocado um filtro aqui cinzento que acaba por destoar um pouco do que está ali a acontecer. O CG em si não é mau, só que lá está, a maneira como está tudo ali em simbiose acaba por não ser tão bom quanto, por exemplo, outros produtos que a própria Prodigy já conseguiu dar, como por exemplo há pouco tempo tivemos Tengoku, onde a direção de arte era fenomenal, mas estava muito mais em simbiose, muito mais em harmonia com os outros departamentos. Portanto, isso foi algo que eu senti um pouco neste início, ok? Os designs eu já sabia que iam ser assim. Sim, os designs são bastante diferentes do mangá, o Nishio é um excelente designer e animador e acreditem que se muita da parte visual se vai manter fluida e tudo mais é devido a ele, portanto eu consigo relevar, ou seja, eu consigo deixar um pouco de lado os designs em prol de algo melhor, em prol de o Nishio conseguir fazer muita coisa em pouco tempo e ajudar imenso na produção do que toca a correções e tudo mais. E se vocês repararem naqueles shots mais interessantes, os designs acabam por ficar muito melhores e acabam por ser muito mais expressivos, que se fosse algo um bocadinho mais detalhado talvez que eu não conseguisse realmente alcançar esse tipo de expressão. Poderia alcançar eventualmente, mas nunca saberemos, portanto é o que temos. Sim, há partes que vai parecer um bocado estranho, mas a partir do momento em que vocês se habituam, a coisa acaba por ser muito mais fácil de levar e muito mais interessante. Outra coisa que eu gostava de mencionar foi o opening, que do ponto de vista técnico é fixe, é porreiro, só que não parece uma opening de um anime, sejamos honestos, né? Eu não sei exatamente, eles tentam ali falar um pouco, se calhar, da evolução dos queijos, ali com as células no início, depois os peixes, depois... não sei, parece uma coisa em laboratório, eu não sei o que é que eles tentaram fazer bem ali, há ali partes que são um bocadinho abstratas, mas acho que esse foi o objetivo, e depois onde aparecem vários monstros, embora eles não relembrem propriamente os kaijus em si, e aparece o nosso protagonista, e depois na forma dele de kaiju no final, que é referência ao primeiro volume, ao cover, né? Do primeiro volume, da capa. Sinceramente, eu gostava da música, estava ansioso para que fosse algo visualmente interessante, como foi por exemplo a de Tengoku, mas sinceramente eu não gostei, sou muito sincero, não gostei, gostava de algo mais interessante, mesmo sendo um Battle Shonen não podiam ter feito uma coisa mais interessante, fugindo, claro, do padrão normal genérico, dava para fazer algo melhor, ok? Eu sinto que dava. Mas no fundo é isto, acho que o primeiro episódio foi bastante competente, a música e a direção de som é muito competente, é muito interessante, a maneira, lá está, como o CG se mexe, não é mau, tem alguns shots, vai sempre, os kaijus maiores vai ter sempre shots em 3D, como é óbvio, porque aquilo é muito difícil de mexer, o estúdio Kara está encarregue de fazer isso mesmo, ok? Mas aqueles shots mais closed, e principalmente os kaijus, eu acredito os humanoides como o nosso Kafka, acredito que serão em 2D e acredito que será algo visualmente interessante e que poderá, com algumas cenas que já nos apresentámos nestes episódios iniciais e que vemos realmente que algo interessante a nível da animação está ali presente, mas como eu digo, falta ali qualquer coisa, falta ali qualquer elo de ligação para que a adaptação ficasse muito mais interessante, como foi no caso de Tengoku, de um ponto de vista visual, sendo do mesmo estúdio. Claro, estamos aqui a comparar coisas do mesmo estúdio, claro que não é comparável porque são staffs diferentes, mas de certa forma acho que o melhor elo de comparação acaba por ser uma obra que eles próprios fizeram há pouquinho tempo, está bem? Mas não está mal, atenção, não está mal, acho que está bastante competente, acho que podem tentar, o que eu sinto um pouco é que estão um pouco, eu sei que estou a repetir um pouco, mas igual ao próprio mangá. Eu sinto que dá para conseguir ampliar com perspectivas diferentes, layouts diferentes, as próprias lutas serem maiores, mais interessantes, dinâmicas, usufruir do meio que é a animação. Acho que
que falta um bocadinho isso, acho que está muito one by one adaptation, né? Está assim muito um em um, mas eu acho que pode ser um campo que pode melhorar com os clímax, pelo menos eu espero que sim, e que realmente acabe por este pequeno elo, esta pequena coisa que está a faltar, na minha opinião, que possa tornar ainda melhor, ok? Portanto, espero que tenham gostado desta minha análise. O meu nome é Kaiser, fiquem bem e estejam atentos aos próximos vídeos, porque vão sair mais vídeos brevemente. Tchau, tchau, fiquem bem, até à próxima.